A paz do Senhor Jesus, mais um vídeo no nosso canal de NFSC. Você que é inscrito no canal, já deixa seu like. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, tá? É necessário deixar o like para que o YouTube, a plataforma YouTube, venha dar sugestão do vídeo e ele chegue ao máximo de pessoas possíveis, amém? Se esse vídeo tem sido uma bênção, compartilha, tá bom? Então, antes mesmo de iniciar a leitura, já deixa seu like. Também gostaria aqui também de estar pedindo para você enviar para 3 amigos, tá bom, amados? Envia, seja um canal de bênção, tá bom? Estou aqui semeando essa semente e você pode estar regando ela, e o Senhor dará o crescimento. Essa campanha, para quem não sabe, é um incentivo de leitura, né? E no final a gente sempre vem abordando, né? A gente sempre traz uma oração. Amém, amados? Muitas vezes tem sido alcançada, testemunha tem alcançado, e também vidas, né? Almas, que é o que mais... Nossa, o que mais alegra meu coração é saber que tem vida sendo alcançada, né? Louvado seja Deus. Iniciamos então a leitura. No título está escrito: a salvação que Deus concedeu a Israel, a rebelião contra ele. Deus escolheu Judá e Davi para pastorear Israel. Amém? Então aqui a gente já vê logo de início, né, que Deus escolhe Judá, né, para pastorear toda Israel. Não somente a tribo de Judá, mas toda Israel. E aqui nós vamos iniciar a nossa leitura. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola. Proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel. Ordenou nossos pais que fizesse conhecer a seus filhos, para que geração vindoura soubesse. Os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua herança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde. Geração que não regeu seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, retrocederam no dia da peleja. Não podemos retroceder, amados. E devemos guardar, né? E passar de geração em geração. Uma coisa linda. Você pode encontrar pessoas que saíram de Israel há muitos e muitos anos atrás, desde a época do tataravô, e quando você faz um questionamento ali, eles lembram de toda a raiz, de toda a cultura, de tudo que eles passavam, né? Veio como memorial, eles guardam muito, amados, e nós precisamos passar também para os nossos filhos, tudo que nós aprendemos, né, com o Senhor, nós precisamos passar, né, a sua lei, seu mandamento, seu estatuto, que só veio para poder nos salvar, né? A tua palavra, ela veio para nos salvar, né? Nos livrar de nós mesmos muitas vezes, né? Que nós pecamos, falhamos, né? Sempre somos nós, amados, que damos legalidade para o bem acontecer e para o mal, né? E esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhe fizeram ver. Maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoão. Dividiu o mar e os que fez passar por ele, fez com que as águas parassem como um montão. De dia os guiou como uma nuvem, à noite como um clarão de fogo. Deus ainda faz esses sinais. Fendeu as penhas no deserto e deu-lhes de beber como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha, fez correr as águas como rios. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando o Altíssimo na solidão. Tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para satisfazer o seu apetite. Falaram contra Deus e disseram: poderá Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? E eis que feriu a penha, e as águas correram dela, rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão ou preparar carne para o seu povo? Pelo que o Senhor os ouviu, se indignou e acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel. Porquanto não creram em Deus, nem confiaram na tua salvação, posto que tivesse mandado as altas nuvens e tivesse aberto as portas dos céus, fizesse chover sobre ele maná para comerem, e lhes tivesse dado trigo do céu. Cada um comeu o pão dos poderosos, e eles mandou comida com abundância. Fez soprar o vento do oriente nos céus e trouxe o sul com sua força. Choveu sobre eles carne como pó e aves de asas como areia do mar.
e as fez cair no meio do seu arraial, ao redor de suas habitações. Então comeram, se fartaram, bem, pois ele satisfaz o desejo. Não refrearam seu apetite, ainda lhes estavam a comida na boca. Quando a ira de Deus desceu sobre eles, matou os mais fortes deles, feriu os escolhidos de Israel. Com tudo isto, ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas, pelo que consumiu seus dias na vaidade e seus anos na angústia, pondo eles à morte. Então procuravam e voltavam de madrugada e buscavam a Deus. E lembravam de que Deus era sua rocha e o Deus Altíssimo, o seu Redentor. Louvado seja o nome do Senhor. Todavia, lisonjeavam-nos com a boca e com a língua lhe mentiam, porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis ao seu concerto. O que é concerto, amados? Aqui é aliança, não foi fiel à aliança, né? Israel tinha aliança com Deus, mas não era fiel ao Senhor, né? Meu Deus, quanto trabalho deu esse povo ao Senhor, né? E hoje em dia não é diferente, né? Quantas vezes nós questionamos ao Senhor, reclamamos ao Senhor, né? Repetidamente, e o Senhor está enviando os sinais de maravilha e nós estamos ali com assim, gratidão terrível, né? Deus tem misericórdia. Mas Ele, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes desviou deles a sua cólera e não deixou despertar toda a tua ira, porque se lembrou de que eram carne, um vento que passa e não volta. Quantas vezes o provocaram no deserto e o ofenderam na solidão? Voltaram atrás e tentaram a Deus e duvidaram do Santo de Israel. Não se lembravam do poder da sua mão, nem no dia em que os livrou do adversário. Amados, é muito importante nós trazermos à memória tudo que o Senhor já nos fez, todo o escape que o Senhor já nos deu, né, para fortificar a nossa fé, né? Lembrar da palavra de Deus como memorial e também lembrar do poder dele, o poder de fazer sinais e maravilha, né? De fazer rios, né? Correrem no deserto, de muitas outras maravilhas, como pão do céu, que em algumas traduções está escrito que são os pães dos anjos, né? Então, amados, trazemos então à memória tudo que o Senhor tem feito. Como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoan. Converteu em sangue os seus rios e as suas correntes para que não pudessem beber. E lhes mandou enxames de mosca que os consumiram e rãs que destruíram. Deu também ao pulgão a sua novidade e o seu trabalho os gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com raiva e os seus sicômoros com pedrisco. Também entregou o seu gado à saraiva e ao coriscos e os seus rebanhos, e atirou para o meio deles, quais mensageiros de mares. O ardor da sua ira furou indignação e angústia. Abriu caminho à sua ira, não poupou a alma deles à morte, nem a vida deles à pestilência. Feriu todo o primogênito do Egito, primícias de sua força nas tendas de cão. Mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas e os guiou pelo deserto como um rebanho. E os guiou com segurança e não temeram. Mas o mar cobriu os seus inimigos e conduziu-os até o limite do teu santuário, até este monte que a sua destra adquiriu. Expulsou nações diante deles, dividindo suas terras, lhes deu por herança e fez habitar em suas tendas tribos de Israel. Contudo, tentaram provocar a Deus Altíssimo e não guardaram os seus testemunhos. Meu Deus, tem misericórdia. Mas tornaram atrás e comportaram-se aleivosamente com seus pais. Viraram-se com um arco traiçoeiro. Pois eles provocaram a ira com os seus altos e despertaram-lhe o zelo com as suas imagens de escultura. Ainda traíram Deus com os ídolos. Ídolos que o próprio Deus já tinha destruído, né? Lá, antes da travessia, né? Do Mar Vermelho. Deus ouviu isto e se indignou e sobremodo aborreceu Israel, pelo que se desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda que estabelecera como uma morada entre os homens, e deu a sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do inimigo. Entregou o seu povo à espada e encolerizou-se contra a sua herança. Aos seus mancebos consumiu o fogo, e as suas donzelas não tiveram festa nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada e as suas viúvas não se lamentaram. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que o vinho excitasse, e feriu os seus adversários que fugiram, e os pôs em perpétuo desprezo. Além disto, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Antes elegeu a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava, e edificou seu santuário como os lugares elevados, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu a Davi, seu servo, e os tirou dos apriscos das ovelhas, após as ovelhas pejadas,
o trouxe para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. Assim o apacentou segundo a integridade do seu coração e os guiou com a perícia de suas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor escolheu aquele pastorzinho, né, pequenininho, na qual ninguém dava nada, né, Davi, né, aquele que ele realmente não era desejado. Por quê? Porque quando o pai apresentava ali Davi, né, ao profeta, o pai não lembrava que tinha mais um, que era o menor de todos da casa, né, que estava ali pastoreando as ovelhinhas. Ele não era desejado naquele momento de estar à mesa juntamente com o profeta, né? E assim foi Jesus também, né? Ele foi desprezado, ele também foi rejeitado. Se hoje você se sente rejeitado, humilhado, excluído, não entristece teu coração, porque nós, como homens falhos que nós somos, nós somos rejeitados. E Jesus, que foi perfeito em tudo que ele fez, né? E 100% homem, 100% Deus, porém não pecou, não falhou, mas era santo em tudo. E tudo que ele fazia era por amor, né? Ele se assentava com os escarnecedores, com os pecadores, para ganhar eles, né, com seu amor. E ali ele ganhou prostituta, ganhou pessoas que estavam aprisionadas com doenças, enfermidades, né? Até coisas hereditárias, né? Pessoas que tinham problemas de nascença, né? Pessoas que tinham problemas por causa do pecado, porque o pecado ele gera enfermidades também no corpo. E ali o Senhor ele veio tanto para curar quanto para salvar, né? Então, se você tem se sentido assim, que essa palavra seja um conforto, um consolo para a sua vida, né? Porque se o Senhor, sendo perfeito, ele foi amado por poucos e rejeitado por muitos, quem dirá nós? Amém? Vamos para o nosso momento de oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada por essa palavra que o Senhor nos deste no dia de hoje. Que o Senhor faça resplandecer sua glória sobre nossas vidas, meu Pai. Que a tua palavra, meu Pai amado, nos enche, meu Pai amado, de vigor. Meu Pai, que nós venhamos sentir o poder da tua palavra e jamais rejeitá-la. Tira as murmurações do nosso meio, as reclamações e tudo que não provém de ti. Deus, muito obrigada pela vida de quem está me ouvindo ou assistindo. E que o Senhor venha abençoar com a bênção, com a medida certa para cada um. Em nome do Senhor Jesus. Curte esse vídeo, compartilhe esse vídeo. Amém? Ficam todos na paz do Senhor Jesus.